O Brasil vai realizar daqui a menos de 3 semanas a primeira Olimpíada realizada na América Latina. A expectativa é de que seja uma grande festa dentro do espírito olímpico, que defende principalmente a paz entre os povos do mundo. Mas nem todos os países que já realizaram este evento têm boas lembranças dos Jogos. O 10 na TV recorda agora um caso trágico que marcou a história dos Jogos Olímpicos na era moderna. O ano era 1972, mês de setembro. A cidade de Munique, na Alemanha, realizava os Jogos Olímpicos, menos de 30 anos depois do país ter sido arrasado pela Segunda Guerra Mundial. Foram anunciados como os Jogos da Paz. Uma cena que simbolizava este clima era a presença da delegação do Estado de Israel no país que tinha patrocinado o Holocausto. Na noite do dia 5 de setembro, 8 terroristas disfarçados de atletas entraram na Vila Olímpica, invadindo o alojamento dos atletas judeus. Mataram 2 deles e fizeram outros 11 reféns. Começava aí uma longa jornada de negociações com as autoridades responsáveis pela segurança dos Jogos. Um grupo de elite alemão tentou invadir o alojamento onde estavam terroristas e reféns. Mas ninguém atentou para o fato de que tudo estava sendo transmitido ao vivo pelas emissoras de TV e de dentro do alojamento, os terroristas viram as imagens, ameaçaram os atletas de morte e o plano teve de ser abortado. Os homens que invadiram a Vila Olímpica eram integrantes da organização autodenominada Setembro Negro, que lutava pela instituição de um Estado palestino no Oriente Médio, onde havia sido instalado o Estado de Israel. Pouco mais de 24 horas depois de muita negociação, os terroristas conseguiram um avião para fugir da cidade. A operação era uma emboscada com a ação de pilotos e comissários de bordo, que na verdade eram agentes disfarçados. No último momento, a operação foi abortada. Quando os terroristas chegaram ao aeroporto, dentro de helicópteros junto dos reféns, descobriram o plano. Começou um tiroteio. 5 terroristas foram atingidos por atiradores de elite, mas os 3 que sobraram fuzilaram os atletas de Israel dentro dos helicópteros. O atentado virou exemplo internacional para organizações de segurança que atuam em grandes eventos, como os que vão ser realizados em Manaus daqui a poucas semanas. O atentado das Olimpíadas de Munique em 72 é um exemplo extremo, mas para quem trabalha com segurança, nenhuma hipótese considerada possível é descartada, a menos que não seja provável. E para falar sobre a segurança nos Jogos Olímpicos em Manaus, nós estamos com o chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Exército e coordenador da Segurança Aérea dos Jogos Olímpicos em Manaus, o general de brigada Antônio Manuel de Barros. Boa tarde, general. Seja muito bem-vindo à TV Diário. Boa tarde a você, aos nossos amigos de 10 na TV. General, diante de casos de atentados graves, que nem o cometido há poucos dias na França, qual é o nível de preocupação e alerta do Comitê de Segurança dos Jogos Olímpicos aqui em Manaus? Posso garantir aos nossos amigos que todas as medidas já foram tomadas, não por causa, infelizmente, desse incidente que nós tivemos, esse atentado início. Há anos já vem dentro de um planejamento com normas internacionais e nós buscamos a excelência nisso. O planejamento começou a nível do governo federal, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, envolvendo os estados que sedes e também os governos locais, as prefeituras. Existe uma palavra que é síntese, muito importante para nós: integração de todos os sistemas de segurança. General, e quem trabalha com segurança tem de cogitar possibilidades até das mais impensáveis. Mas é preciso também evitar que essa discussão não vire aí uma paranoia coletiva, né? Sem dúvida. O que o senhor tem a dizer para os nossos telespectadores para que a sensação de medo não se espalhe? Primeiro, existe a possibilidade de um atentado terrorista? Sempre haverá, porque são atos isolados. A probabilidade baixíssima, no caso particularmente de Manaus. E não sou eu que estou dizendo, todo o sistema de inteligência, de acompanhamento, nós temos vários agentes de inteligência, a ABIN está liderando esse processo aqui em Manaus e fazendo vários acompanhamentos. Então não é uma opinião, um palpite, é um estudo realizado. E mais, nós temos as capacidades para evitar isso aí, desde contenção, isolamento, até uma ação em força, o que nós não queremos, evidentemente. E para realizar o plano tático de segurança das Olimpíadas,
Qual vai ser a participação das Forças Armadas nesse plano? Muito bem. Nós temos 3 grandes eixos. Na grande maioria são preventivos, para evitar uma ação em força. O da inteligência, fundamental, eu poderia dizer que já vem um trabalho de anos, inclusive em nível internacional. O da segurança pública e o da defesa, que entra as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. E existe aí, por força de lei, níveis de engajamentos, de participações sucessivas. E como está sendo feito isso aí? Através de protocolos, que começou no Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e desceu para os estados. Então, isso já vem sendo trabalhado, são 25 protocolos que vão ser assinados agora, que definem as ações. Mais que os protocolos, nós temos adestramentos, treinamentos que foram feitos em conjunto, tendo em vista a integração. Então, nós sabemos exatamente qual o nível de atuação. As forças federais, evidentemente, só vão entrar se esgotar as forças locais, sejam estaduais e da própria Polícia Federal. General, Manaus é uma cidade com muitas vias de entrada e saída, como, por exemplo, os igarapés, que banham a cidade, fora os portos, aeroportos. Como que será a fiscalização da segurança nas áreas da cidade e também no seu entorno? Boa pergunta. Na verdade, essa segurança não está só em Manaus, né? Então, o Comando Militar da Amazônia, General Mioto, determinou a intensificação, porque sempre estamos nas fronteiras, de todas as ações. A semana passada mesmo foi distribuído vários explosivos, armamentos que estavam ilegais, não que fossem usados para esta atividade, numa fiscalização de produtos controlados de Brasília. Então, há um anel fora de Manaus. Quando a gente chega em Manaus, há um estudo, os órgãos de segurança público aqui fizeram, a Secretaria de Segurança nossa. Ontem mesmo nós tivemos toda a apresentação do planejamento por parte da nossa PM, de como se fazer e garantir a segurança especificamente à nossa cidade. Por exemplo, na arena, nós vamos ter especificamente no dia dos jogos cordões de isolamento a 1 quilômetro. Muito mais do que os protocolos internacionais pedem. Isso é um exemplo, mas conjuntamente estão aeroportos, nós temos um sistema de comando e controle de grandes eventos também funcionando muito oportuno. Então não é só o aspecto em si, aonde vai estar o atleta ou a da arena. É um sistema de vários anéis entrelaçados, integrados com os vários órgãos. O senhor falou de fronteiras, né? Os Jogos Olímpicos vão passar, mas o seu trabalho à frente do Centro de Operações do CMA vai continuar principalmente no que se fala no trabalho de fiscalização aí das nossas fronteiras. As Olimpíadas vão deixar algum legado para as Forças Armadas, como, por exemplo, as embarcações novas que a Marinha ganhou agora no Rio de Janeiro? Eu vou um legado que pelo menos lá nós consideramos muito importante, um pouquinho além. O legado intangível. Foram criados vários protocolos que antes nós não tínhamos. Por que nós não tínhamos? Porque não tínhamos a necessidade entre as forças de segurança em diversos níveis, tá? O trabalho conjunto e integração. Para nós, a verdade é que nós sempre tivemos esse espírito de cooperação, mas isso se intensificou muito. E aí nós aperfeiçoamos os planejamentos. Esse é um aspecto. No caso do Exército, particularmente, né, nós nos adestramos e recebemos recursos para deixarmos em estado de arte, ou seja, o que nós tínhamos de equipamento funcionar muito melhor. Não há aqui para a região, grande acúmulo de equipamentos como outros centros, mas cada local tem uma especificidade desse legado. Claro que o maior legado fica na área do Rio de Janeiro. Agora, mudando de Jogos Olímpicos para Exército na região, você conhece muito bem a Amazônia, já comandou o SIGs e unidades em Porto Velho e também em São Gabriel da Cachoeira. Como está a situação do Exército na nossa região? A gente ainda precisa de mais homens, moradia, equipamentos para a tropa? Sim, a segurança, prover a segurança e a defesa, particularmente na Amazônia, é um grande desafio. Nós temos mais de fronteiras, só na área de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, comandado pelo General Mioto, quase cerca de 10 mil quilômetros. As profundidades das nossas manobras passam de 1.000. Agora, nessa Ágata, nós estamos dando um exemplo de tudo que percorreu, de embarcações, aeronaves, e o nosso pessoal passou de 265 mil quilômetros, dá mais de 6 voltas e meia à Terra. Então, nós sempre vamos precisar de mais meios, mas nós temos que estar na estatura do país. O país também tem outras demandas e o cofre é o mesmo.
Então, o Comando Militar da Amazônia tem demanda, sim, vem sendo atendidas dentro dessas possibilidades e, para mim, que eu servi aqui desde major, eu só vejo as coisas melhorarem, né? Dentro da possibilidade, evidentemente. Então, você relembra para a gente como é que foi essa Operação Ágata que teve? Pois é, nós tivemos agora, no mês passado, mais de 2 semanas de Operação Ágata, com as interagências aqui, com a nossa Marinha, com a nossa Força Aérea, pegando toda a área de responsabilidade da Amazônia, já visando também os Jogos Olímpicos, né? Nós tivemos, por exemplo, na área de Boa Vista, na 1ª Brigada, mais de 4.000 metros cúbicos de madeira apreendida. Nós tivemos na parte de Tefé, por exemplo, mais de 50 quilos de pasta base com estrangeiros envolvidos, né? Nós tivemos mais de 25.000 atendimentos hospitalares, médicos hospitalares, odontológicos para a nossa população, que aqui é muito importante. A gente sabe a dificuldade do nosso indígena, do nosso caboclo, às vezes, ir para um grande centro e ter um apoio médico adequado. Então, foi um esforço muito grande e com um resultado que consideramos muito eficaz. E aí vai o agradecimento a todas as instituições que participaram, né? Sejam aqui municipais, sejam estaduais. Mais de 300 agentes dessas instituições ficaram conosco nesse esforço muito grande. Agora, o desafio, ele é maior ainda. Ele é maior ainda. General, um paulista que conhece a Amazônia como o senhor conhece, o que o Brasil precisa saber mais dessa parte do país que ainda é tão pouco conhecida pelo resto do país? A Amazônia é apaixonante. A Amazônia potencializa tudo, as soluções e os problemas também. Ela é muito impactante, não há como negar isso aí. Das inúmeras visitas que o Comando Militar da Amazônia recebe, General Mioto, todos saem muito impressionados com os desafios. E eu aprendi muito a respeitar e viver intensamente tudo que a Amazônia oferece. O que eu falaria, não como militar, mas como brasileiro, né, como amante da terra, essa Amazônia tem dono, essa Amazônia é nossa. E só existe uma pessoa qualificada a cuidar da nossa Amazônia. Somos nós, os brasileiros. Nós não precisamos de modo algum, né, de conselhos de outras pessoas que não sejamos nós brasileiros. E nós já demonstramos essa capacidade e eu acho que cada vez mais vamos colaborar com um desenvolvimento sustentável da nossa região amazônica. É um patrimônio brasileiro e nós temos que ter muito orgulho disso. Com certeza. General, para encerrar, o que mais o senhor teria para ressaltar sobre o trabalho do Exército, principalmente agora nas Olimpíadas, em termos de segurança aqui na nossa região como um todo? Pois é, o Exército ele não é o ator principal. Ele contribui com todos os sistemas para que funcione com a mesma capacidade, né? Eu tenho a ressaltar aqui, né, a satisfação do nosso comandante, General Mioto, com tudo que ele está vendo aqui, com a Secretaria de Segurança Pública, com todas as autoridades, pelo esforço. Então, nós somos mais um elemento desse grande esforço nosso, particularmente aqui do Estado, da cidade de Manaus, para que tudo ocorra bem. O Exército é mais um integrante e com muita satisfação que a gente está servindo ao nosso povo, à nossa gente da Amazônia. Com certeza vai ser um belo trabalho e a gente vai, com certeza, mais uma vez, assim como na Copa, fazer um belo evento. Sem dúvida, sintam seguros, né? A nossa gente, o nosso povo merece isso. Com certeza. Eu conversei com o chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Exército e coordenador da Segurança Aérea dos Jogos Olímpicos em Manaus, o general de brigada Antônio Manuel de Barros. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Pois não, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.